Nas últimas semanas, algo bastante incomum vem acontecendo em torno do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O homem que sempre foi considerado um dos mais leais aliados de Putin, quase um braço direito do Kremlin, de repente desapareceu dos holofotes em eventos cruciais. Sua ausência não passou despercebida. Lavrov, que deveria estar na linha de frente representando Moscou, simplesmente sumiu de reuniões onde sua presença era não apenas esperada, mas obrigatória. Um dos episódios mais emblemáticos foi sua falta no encontro de segurança sobre um tema explosivo, a retomada dos testes nucleares. Naquela ocasião, Putin não apenas discutiu a possibilidade de responder às ações dos Estados Unidos, como também contou com a presença de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança, menos Lavrov. Ele foi o único a não comparecer. Oficialmente, o Kremlin tentou justificar sua ausência com uma explicação vaga, quase risível. Lavrov estava previamente ocupado. Uma desculpa tão frágil que mais parecia uma provocação. Fontes próximas ao governo confirmaram o óbvio: sua ausência foi uma ordem direta de cima. E isso levanta suspeitas. Afinal, o tema da reunião era de extrema importância, ligado diretamente à política externa e à mensagem que Moscou queria enviar ao Ocidente, especialmente a Donald Trump. O mais curioso é que a reunião tinha todos os ingredientes de um espetáculo cuidadosamente encenado, com direito a ameaças nucleares e demonstrações de força. Enquanto figuras como o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, defendiam a necessidade de preparar testes nucleares como resposta, os demais participantes concordaram em coro, como se tudo já estivesse ensaiado. Mas, no meio dessa encenação, não havia espaço para o ministro das Relações Exteriores, aquele que normalmente é o porta-voz das ameaças russas ao mundo. Sua ausência foi um sinal claro: algo mudou, e Lavrov pode ter caído em desgraça. A situação ficou ainda mais evidente quando se soube que na cúpula do G20 marcada para novembro na África do Sul, a Rússia não será representada por Lavrov, como sempre foi, mas sim pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Andrei Rudenko. A decisão, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, partiu pessoalmente de Putin. O mesmo aconteceu na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, em vez de Lavrov. Quem liderou a delegação russa foi o vice-primeiro-ministro Alexei Overchuk. Até então, Lavrov era presença garantida nesses fóruns, o rosto da diplomacia russa em todos os encontros internacionais. Agora, seu nome simplesmente desapareceu das listas de participantes. Até mesmo em reuniões bilaterais importantes como o recente encontro entre Putin e o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, Lavrov não estava presente. Algo impensável até pouco tempo atrás, quando o ministro era figura obrigatória nesses eventos. A jornalista Fred Weir, especialista em Rússia, destacou a estranheza da situação. Não houve nenhum comunicado oficial sobre viagens ou compromissos de Lavrov, e todos os outros membros-chave do governo estavam lá. É como se ele tivesse sido deliberadamente deixado de lado. Tudo indica que Sergei Lavrov foi, aos poucos, empurrado para as sombras. A pergunta que fica é: o que teria acontecido para que um dos diplomatas mais experientes e leais do Kremlin perdesse seu lugar de destaque? As pistas apontam para um fracasso retumbante nas negociações com os Estados Unidos, algo que teria irritado profundamente Putin. Segundo informações que vazaram, Lavrov teria sabotado uma reunião de alto nível que o Kremlin considerava crucial. A ideia era preparar o terreno para um encontro entre Putin e Trump, algo que Moscou ansiava há meses. A estratégia era clara. Primeiro, uma conversa entre Lavrov e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, para alinhar os pontos e evitar constrangimentos na cúpula presidencial. Tudo parecia caminhar bem. Em 16 de outubro, Putin e Trump conversaram por telefone e concordaram em se encontrar em breve. Mas em 20 de outubro, após um telefonema entre Lavrov e Blinken, tudo desandou. A reunião que deveria acontecer entre os dois ministros foi cancelada às pressas em 22 de outubro. A Casa Branca anunciou que o encontro entre Putin e Trump também não aconteceria, pelo menos não no curto prazo. O Kremlin tentou minimizar, dizendo que era apenas um adiamento, mas todos sabiam a verdade: as negociações haviam fracassado. E o motivo? Lavrov teria apresentado exigências tão duras e intransigentes que os americanos simplesmente desistiram. De acordo com relatos da imprensa ocidental, Lavrov teria imposto condições maximalistas para qualquer acordo sobre a Ucrânia: reconhecimento das anexações territoriais, desmilitarização ucraniana, garantias de neutralidade e outras demandas que Washington considerou inaceitáveis.
Os americanos já vinham desconfiando da postura inflexível de Lavrov, mas o telefonema de 20 de outubro confirmou suas piores suspeitas. Moscou não estava disposta a ceder nem um milímetro. Lavrov manteve-se irredutível, e os Estados Unidos concluíram que não havia espaço para diálogo. O resultado foi desastroso para o Kremlin. Em vez de uma cúpula histórica com Trump, Putin recebeu um pacote de sanções econômicas sem precedentes, atingindo em cheio empresas russas, como a gigante petrolífera Lukoil. Foi a primeira vez que a administração Trump impôs medidas tão duras contra Moscou. E tudo isso aconteceu por causa de uma conversa mal conduzida por Lavrov. Para o Ocidente ficou claro que o ministro russo não estava interessado em negociações reais, mas sim em impor um ultimato. O Financial Times revelou que durante o contato com Blinken, Lavrov teria apresentado uma lista de exigências tão absurdas que mais pareciam uma provocação. Os americanos, que já estavam céticos desde setembro devido às declarações cada vez mais belicosas de Lavrov, viram no telefonema a confirmação de que a Rússia não tinha intenção de ceder. O fracasso foi completo. Em vez de mostrar força e conseguir um encontro com Trump, o Kremlin acabou isolado e ainda mais pressionado. Lavrov, que deveria ter pavimentado o caminho para uma reaproximação, acabou enterrando qualquer chance de diálogo. Putin, que esperava usar a reunião com Trump como uma vitória diplomática, ou pelo menos como uma demonstração de que a Rússia ainda era um player relevante, viu seus planos irem por água abaixo. Agora, resta saber até onde vai o ostracismo de Lavrov. Se antes ele era a voz da diplomacia russa, hoje parece ter se tornado um estorvo. E no Kremlin, quem cai em desgraça costuma desaparecer de vez, desviar as atenções de seu próprio fracasso. A Europa, que já via com desconfiança qualquer sinal de aproximação com Moscou, agora tem motivos concretos para endurecer ainda mais sua postura. Os mandados de prisão internacionais, as sanções em cascata, a pressão por mais apoio militar à Ucrânia, tudo isso se tornou um muro intransponível. E no meio desse cenário, Trump, o único líder ocidental com quem o Kremlin ainda ousava sonhar em negociar, deu as costas. Não por acaso, em seu primeiro mandato o republicano flertou com Putin, mas agora, sob o peso das acusações de traição e da necessidade de mostrar firmeza, virou a chave. A promessa de um acordo se transformou em ameaças, em novas condições inegociáveis, em um discurso que não deixa espaço para ilusões. O que restou foi um teatro de sombras. Lavrov, que antes circulava com a pompa de um estadista, hoje é tratado como um pária, e o Kremlin não perdoa quem mancha sua imagem. Fontes próximas ao palácio afirmam que Putin não apenas cancelou a reunião com Trump, mas também convocou o ministro para um ajuste de contas brutal. Não houve gritos, mas o silêncio que se seguiu foi mais eloquente. Lavrov saiu da sala com o peso de uma sentença. Alguns assessores chegaram a sussurrar que ele teria sabotado as negociações de propósito, uma acusação absurda que só reforça o clima de paranoia. O que se sabe é que desde então o chanceler anda pelos corredores do ministério com o olhar perdido, como se já soubesse que sua estrela está em queda livre. A prova mais clara disso? Sua ausência sistemática dos eventos que antes eram sua vitrine. No G20, no Fórum de Vladivostok, na cúpula da ASEAN e em todos, Lavrov foi substituído por figuras de segundo escalão, como se o Kremlin quisesse apagar sua presença das fotos oficiais. Até mesmo na reunião com o presidente do Cazaquistão, um aliado estratégico, ele foi deixado de fora, enquanto o resto da cúpula russa posava para os registros. Não houve explicações, apenas um vago comunicado de que o ministro estava ocupado com outras questões. Uma desculpa tão frágil que até o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se enrolou ao tentar defendê-la. Tudo está normal, insistiu, com um tom que soou como um pedido de desculpas. Mas no Kremlin, normal, é uma palavra que nunca precisa ser explicada, a menos que algo esteja muito errado. E as justificativas públicas só pioram a situação. Diplomatas russos correram para desmentir a existência de um memorando que teria vazado e arruinado a reunião com Trump, alegando que se tratava de um simples non-paper, um documento informal sem valor legal. Mas o estrago já estava feito. O Ocidente não engoliu a versão e Moscou, mais uma vez, saiu como a parte que não está disposta a ceder. O resultado? Lavrov se tornou o bode expiatório perfeito. Afinal, em um regime onde a lealdade é medida por resultados, um fracasso diplomático é imperdoável, e Putin não costuma dar segundas chances. As especulações sobre seu futuro não param. Canais próximos ao governo insinuam que ele estaria deprimido, que teria sido alvo de uma conversa dura com Putin, que sua posição seria tão frágil quanto a de Shoigu antes de ser afastado do Ministério da Defesa.
Outros vão além, sugerindo que Lavrov estaria no centro de uma intriga palaciana, com rivais dentro do Kremlin explorando seu momento de fraqueza. Mas, no fim das contas, pouco importa se as teorias são verdadeiras ou não. O que importa é o sinal que o Kremlin está enviando. Quem falha, desaparece. E no caso de Lavrov, o desaparecimento já começou. Precisava provar sua inocência. E é justamente isso que explica a enxurrada de desculpas que inundou as redes. O tal non-paper, as justificativas improvisadas, os comunicados ambíguos. Tudo não passa de um esforço desesperado para se reabilitar aos olhos do Kremlin. Enquanto isso, canais de inteligência próximos ao poder não perdem a chance de espalhar que a nomeação de Vertusha e Orekin para encontros de alto nível seria um sinal claro de que a influência russa no cenário internacional despencou e que Lavrov, supostamente mergulhado em uma apatia paralisante, estaria até mesmo sob investigação interna. Claro, acreditar cegamente nesses boatos é quase um ato de desrespeito a si mesmo. Mas o fato é que eles não surgem do nada, são reflexos do que as pessoas percebem ao observar os acontecimentos, preenchendo as lacunas com especulações que soem convincentes. E no caso de Lavrov, uma coisa é inegável. Ele perdeu, ao menos temporariamente, a confiança do círculo mais próximo de Putin na condução da política externa. Peskov, como sempre, nega tudo com um sorriso de dentes cerrados. Quando questionado diretamente sobre uma possível demissão, sua resposta é um não seco, seguido de um aceno vago. Tudo não passa de rumores infundados. Sergei Viktorovich continua trabalhando ativamente liderando o ministério. Quando houver eventos públicos relevantes, vocês o verão. Mas a realidade desmente o porta-voz com uma ironia quase cruel. Os tais eventos públicos relevantes se tornaram raros a ponto de parecerem encenações. E quando ocorrem, são tão calculadamente protocolares que beiram o deboche. Enquanto isso, a intensidade da presença oficial de Lavrov despencou. Sua última aparição de destaque nas notícias foi em outubro, quando participou de uma conferência sobre segurança em Minsk. Depois disso veio o silêncio. Novembro chegou, e o ministro praticamente sumiu das telas, dos eventos, dos holofotes. Até que de repente Putin convocou uma coletiva de imprensa com Lavrov, não para anunciar uma grande iniciativa diplomática, mas para exibir ao mundo que seu chanceler ainda estava ativo, como se isso bastasse para apagar meses de ausência. O detalhe mais revelador: enquanto Lavrov definhava nos bastidores, outro negociador ganhava espaço, Kirill Dmitriev. Mas antes de mergulharmos nele, vale lembrar que você pode fortalecer este debate com um like, um comentário ou uma assinatura. Cada interação ajuda a manter este conteúdo visível, especialmente em tempos de algoritmos hostis e censura disfarçada. E se quiser ir além, apoie financeiramente o canal via Patreon, o link está na descrição, ou adquira um VPN confiável, como o que eu uso e recomendo. Afinal, em um mundo onde governos decidem o que você pode ver, ouvir ou pensar, ter controle sobre sua própria conexão é um ato de resistência. E acredite, o VPN que indico não é apenas seguro. É uma ferramenta testada e aprovada por mim, que garante acesso irrestrito à informação sem bloqueios arbitrários. Mas voltemos a Dmitriev, um nome que à primeira vista não tem nada a ver com diplomacia. Presidente do Fundo Russo de Investimento Direto (DIF) e representante especial de Putin para a cooperação econômica. Ele parecia destinado a fechar acordos bilionários, não a mediar crises geopolíticas. No entanto, há anos o Kremlin vem operando um track paralelo de negociações com o Ocidente, usando emissários informais para contornar os canais oficiais. Dmitriev, com seus contatos na elite americana, foi um dos escolhidos para esse jogo de bastidores, primeiro em segredo, depois de forma cada vez mais pública. O momento decisivo veio quando Lavrov se tornou um fardo para o Kremlin. Com o fracasso do non-paper e a escalada das tensões, Putin precisava de uma alternativa. E Dmitriev de repente foi alçado ao papel de ministro das sombras, um negociador capaz de contornar o Itamaraty russo e tentar costurar acordos onde o chanceler falhara. A prova disso? Logo após o cancelamento do encontro entre Putin e Biden, Dmitriev embarcou às pressas para os Estados Unidos. Fontes do Reuters confirmaram. O enviado especial se reuniria com representantes da administração Trump para retomar o diálogo, uma tentativa desesperada de salvar o que restava das relações bilaterais após o fiasco diplomático. Mas a missão estava condenada desde o início. Para o Ocidente, Dmitriev não passava de um fantoche do Kremlin, um propagandista disfarçado de investidor. A imprensa americana o tratou com desdém.
O The Telegraph classificou sua viagem como uma tentativa patética de agradar Washington, enquanto veículos como a CNN destacaram que seus interlocutores eram figuras de segundo escalão. Os nomes que importavam, como o secretário de Estado Antony Blinken ou o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, simplesmente não estavam disponíveis. Dmitriev teve que se contentar com encontros protocolares, como com o enviado especial de Trump para negociações de paz, um papel que na prática, já havia sido esvaziado. O pior veio depois. Enquanto Dmitriev tentava sem sucesso reverter a imagem de isolamento russo, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a Rosneft. A mensagem era clara: nem mesmo os esforços paralelos do Kremlin seriam capazes de frear a pressão ocidental. E como se não bastasse, a China reduziu suas compras de petróleo russo, enquanto a Índia ameaçou seguir o mesmo caminho para evitar sanções secundárias. Putin, diante do colapso de sua estratégia, viu-se obrigado a recorrer a um último recurso: apelar para aliados marginais no Congresso americano, como a republicana Ana Paulina Luna e o senador J.D. Vance, ambos conhecidos por suas posições pró-Rússia. Mas as fotos de Dmitriev ao lado deles não passaram de um espetáculo vazio. O resultado? Nenhuma mudança concreta. A Casa Branca manteve sua postura, Biden não deu sinais de recuo e Trump, mesmo com suas inclinações isolacionistas, não demonstrou interesse em uma reaproximação. Agora, a pergunta que não quer calar: quem sai mais enfraquecido dessa disputa? Lavrov, que não conseguiu entregar resultados e ainda abriu espaço para um rival inesperado? Ou Dmitriev, cuja missão fracassada expôs a fragilidade da diplomacia paralela russa? Uma coisa é certa: no xadrez do Kremlin não há espaço para erros. E quando um jogador falha, outro está sempre pronto para tomar seu lugar, mesmo que isso signifique transformar um executivo de fundos de investimento em um diplomata improvisado. A verdade, porém, é que o problema não está em Lavrov, muito menos em Dmitriev, mas na própria política de Putin. O Kremlin não busca do Ocidente o possível, ele exige o impossível: que os Estados Unidos abandonem a Ucrânia, reconheçam as anexações russas e levantem as sanções como se nada tivesse acontecido. Não há negociação que resista a uma postura tão inflexível, nem mesmo um cessar-fogo temporário que não seja interpretado como capitulação disfarçada. E é justamente essa rigidez que expõe a maior fraqueza do regime. Putin prefere sacrificar seus próprios emissários a admitir que a estratégia falhou. Lavrov, por exemplo, tornou-se o bode expiatório perfeito para o fracasso das negociações com Washington. Sua ausência em eventos-chave alimentou especulações, algumas até pitorescas. Há quem diga em off que o ministro estaria internado em um hospital de São Petersburgo com uma doença grave e que teria tentado, sem sucesso, transferir-se para tratamento na Alemanha. A informação, claro, não pode ser confirmada, mas tampouco há provas do contrário. O que sabemos é que Lavrov participou de coletivas de imprensa por videoconferência, respondeu a perguntas com clareza e até fez declarações públicas sobre a posição russa na Ucrânia. Se estivesse à beira da morte, como sugerem os rumores, por que não o teriam mostrado ao menos em uma transmissão remota, ainda que em uma cadeira de rodas? A lógica é simples: se o Kremlin quisesse preservar sua imagem, encontraria uma maneira. O fato de não o fazer indica que a ausência não é médica, mas política. Afinal, Lavrov não é um novato. Há décadas no comando da diplomacia russa, ele foi o rosto de Moscou em crises globais, da guerra no Iraque à intervenção na Síria, passando pela anexação da Crimeia. No passado, era respeitado por sua frieza e habilidade negocial mesmo entre adversários. Mas, com o tempo, seu papel se distorceu. De diplomata pragmático, transformou-se em um porta-voz agressivo das narrativas mais radicais do Kremlin, repetindo mantras cada vez mais desconectados da realidade. Quem não se lembra de suas justificativas absurdas para a invasão da Ucrânia? Não estamos atacando ninguém, apenas conduzindo uma operação especial. Os Estados Unidos plantaram armas químicas em Kiev, a Ucrânia é governada por nazistas, mesmo quando o próprio Zelensky é judeu. E como se não bastasse, em 2022, Lavrov chegou a sugerir que Hitler também tinha sangue judeu numa tentativa grotesca de relativizar o antissemitismo. A declaração foi tão escandalosa que até Israel protestou, forçando o Kremlin a emitir um pedido de desculpas constrangedor. Com o tempo, Lavrov se tornou uma figura tóxica no cenário internacional. Líderes evitam apertar sua mão, salões esvaziam quando ele fala, e até mesmo discursos sérios são recebidos com risos ou incredulidade. Em 2022, durante a Assembleia Geral da ONU, diplomatas deixaram o plenário em protesto contra sua presença.
No ano seguinte, em uma conferência na Índia, sua afirmação de que a Rússia tentava evitar a guerra foi recebida com gargalhadas. Não é difícil entender por que um homem que passou anos negando a realidade, distorcendo fatos e insultando adversários, perdeu qualquer credibilidade. E, no entanto, Putin sempre o manteve no cargo não por competência, mas por lealdade. Lavrov nunca ousou contrariar o presidente nem mesmo em detalhes. Como disse um ex-diplomata russo, seu segredo era simples: ele nunca diz nada que não esteja 100% alinhado com o Kremlin. Mas em um sistema onde até a obediência cega tem prazo de validade, até mesmo a fidelidade pode se tornar um problema. Lavrov nunca teve autonomia real, sua voz era apenas um eco da linha do Kremlin. Por isso, analistas como Bondarev consideram altamente improvável que, de repente, o ministro tenha adotado uma postura rebelde ou demonstrado disposição para negociações por iniciativa própria. O mais provável é que ele tenha apenas reproduzido o que lhe foi ordenado. Se a reunião fracassou, é porque desde o início não havia intenção genuína de acordo. Mesmo assim, Putin pode transferir a culpa para Lavrov, mantendo-se acima das críticas. Afinal, na Rússia, o czar sempre tem razão, e os boiardos sempre carregam a culpa. Mas, além da lealdade, o regime exige resultados, e é justamente nisso que Lavrov vem falhando. Nos últimos tempos, ele não conseguiu resolver uma única das tarefas impostas pelo Kremlin na arena internacional. E, objetivamente, como poderia? Diante de missões absurdas como justificar uma guerra que se arrasta, com o Ocidente mais unido do que nunca contra Moscou e as sanções econômicas estrangulando a economia russa, Lavrov não se destacou. Limitou-se a repetir velhos discursos, a xingar o Ocidente coletivo, a exigir submissão de todos a Putin e, talvez, a exaurir-se em gestos vazios. Até mesmo sua própria disposição para continuar nesse ritmo parece ter se esgotado. Segundo fontes próximas ao Kremlin, Lavrov estaria cansado, convencido de que já fez mais do que o suficiente e que preferiria evitar encontros com americanos, algo que Putin, por sua vez, não deseja. É quase como um suspiro de desistência: não aguento mais, quero ir para casa, ficar com a família. Claro, Lavrov nunca diria isso em voz alta. Mas os rumores sobre sua possível saída circulam há anos, desde antes das eleições de 2018, quando fontes afirmavam que ele desejava deixar o cargo por exaustão, mas fora convencido a permanecer por pedido pessoal de Putin. Na época dizia-se que ele queria se aposentar, mas o presidente insistiu para que ficasse até as eleições. E assim foi. Em 2018, Lavrov continuou. Em 2020 e 2021, os boatos sobre uma reforma ministerial voltaram, com nomes sendo cogitados como possíveis substitutos, desde o vice-ministro Ryabko até figuras da administração presidencial. Mas Lavrov sobreviveu a todos, permanecendo como um elemento imutável da engrenagem putinista. Agora, porém, com a guerra estagnada e suas consequências cada vez mais insustentáveis, ele se tornou um peso. Não há como justificar sua permanência diante de um Ocidente irredutível, de sanções que não são levantadas e de uma narrativa interna que prioriza as notícias do fronte em detrimento da diplomacia. Para Putin, substituí-lo seria admitir um fracasso. Afinal, Lavrov é um dos pilares de seu regime. Mas já vimos outras figuras proeminentes serem descartadas, e não seria surpresa se, desta vez, o destino do ministro estivesse selado. O Kremlin não confirmará nada até que a decisão seja irreversível, mas os sinais se multiplicam. Lavrov na prática foi afastado da política externa pública, embora ainda ocupe formalmente o cargo. Putin prefere delegar a diplomacia a figuras como o vice-ministro Vershinin ou até mesmo a intermediários informais, enquanto o ministro se torna uma figura decorativa. É como se fosse um general aposentado. Removê-lo de uma vez seria um reconhecimento explícito de que algo deu errado. E Putin ainda não está pronto para esse tipo de simbolismo. Mas o capital de confiança de Lavrov parece esgotado. Pela primeira vez em 2 décadas como chanceler, sua posição está seriamente ameaçada. Até mesmo insiders do Kremlin evitam defendê-lo abertamente, tamanha a anormalidade da situação. Lavrov, por sua vez, nunca teve ambições políticas além do cargo, queria apenas se aposentar, mas o regime não o deixou. Agora, quando todos já estão fartos dele, não há mais como reabilitá-lo. Se for demitido, será como um fracassado que sabotou uma missão crucial. Se permanecer, será como um ministro fantasma sem poder real. Parece que Lavrov caiu na armadilha clássica de um sistema que ele serviu com devoção. No momento em que deixou de ser útil, sua lealdade deixou de ter valor. Como um soldado dispensado após anos de serviço, ele foi colocado na reserva sem aviso prévio. A fidelidade a Putin só é recompensada enquanto há resultados.
Quando eles cessam, a gratidão evapora. Talvez Lavrov ainda sirva como peça decorativa, mas sua influência real tende a zero. Resta observar se ele reaparecerá em público nos próximos dias. Se não o fizer, será um sinal claro de que sua queda é definitiva. O Kremlin pode até trazê-lo de volta para algum evento simbólico, mas dificilmente lhe devolverá a confiança de antes. Sua estrela parece ter se apagado, vítima de um fracasso que não foi só seu, mas de todo o regime que ele representou. Veremos se Lavrov conseguirá se recuperar dessa doença política, ou se, enfim, será dispensado, não com honras, mas como um lembrete de que no mundo de Putin, até os mais leais podem se tornar descartáveis. Um merecido descanso. Ou, quem sabe, um retiro discreto em algum resort de luxo, não aquele que sonhava, é claro, mas um exílio dourado onde possa lamber as feridas longe dos holofotes. Afinal, o Kremlin sempre encontra um jeito de suavizar a queda dos seus, mesmo que seja apenas para evitar o constrangimento de vê-lo no banco dos réus. Mas um scooter de lazer também serve. O sistema devora até seus veteranos quando chega a hora, e Sergei Lavrov parece estar à beira desse desfecho. Não adianta alimentar esperanças de um retorno triunfal. Putin, ao que tudo indica, já decidiu que a era Lavrov como rosto da diplomacia russa chegou ao fim, e o fracasso em Pequim foi apenas o prego final no caixão. Antes, o Kremlin se especializou em manipular percepções, confundir, iludir, criar cortinas de fumaça enquanto seus homens tropeçavam em erros estratégicos. Mas desta vez a máscara caiu. A reunião que não aconteceu não foi um acidente, foi um veredito. E em Moscou, a culpa nunca recaiu sobre o rei. Sempre há um bode expiatório, e agora, esse papel parece ter sido reservado ao ministro das Relações Exteriores. O que resta é observar se Lavrov se tornará mais um nome na longa lista de figuras descartáveis do regime ou se, por algum milagre burocrático, conseguirá se agarrar a um cargo decorativo. Mas uma coisa é certa, o mal-estar no Kremlin não é passageiro. Cada rachadura no sistema, cada sinal de fragilidade, reforça a ideia de que o poder de Putin, por mais sólido que pareça, está fadado a ruir, mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecer, não serão apenas os Lavrovs da vida que cairão junto. Será todo o edifício. Até lá seguimos atentos. Porque em um jogo onde a lealdade é moeda de troca e a traição espreita em cada esquina, ninguém está a salvo. Nem mesmo aqueles que um dia acreditaram ser intocáveis.